A gente falava assim, pensou, já está agindo, né? Segundo as dinâmicas que a gente fazia, não precisava ele falar. E aí era aplicado numa turma e na outra não. E aí no final a gente mensurava o resultado. Então, primeiro, evasão escolar na pública é até 50%. Aquela escola onde a gente estava, ela reduziu por completo. Não é uma coisa... Não é uma tecnologia. Se for, é uma tecnologia humana mesmo. Sim. É só o senso de pertencimento, das pessoas entenderem. A escola é muito legal, eu preciso ir para aquele lugar, olhar para o professor quer alguma coisa a mais para mim, ou aquele aluno está buscando a mesma coisa que eu, está disposto a me ouvir. Uau, transformou então cuidados. a realidade dessa escola. Muito. Ó, a gente trabalhou em 5 escolas assim, né? E é transformador mesmo. Era uma coisa que as pessoas tinham dificuldade em mensurar. Parecia muito abstrato. É mesmo, socioemocional não é abstrato. Ela dá para mensurar. Então, se alguém está com um problema socioemocional, baixa toda a produtividade. É Sem o mesmo dúvida. profissional, é o mesmo marido, é o mesmo filho. Baixa absolutamente tudo. E quando você cuida, os níveis aumentam. Você é alta performance em absolutamente todas as atividades que você tem. Bem-vindos a mais um podcast do Tela Negócios e Missões, é onde a gente se encontra para falar de cosmovisão bíblica acerca do mundo dos negócios. É como Deus enxerga o meu e o seu negócio. E o podcast do Tela é um braço inspiracional do Tela Educação, que tem muito conteúdo, trilho educacional, inspiracional, como podcast aqui, onde a gente conta histórias de empreendedores que passaram dificuldade, que venceram na vida, mas tudo com o objetivo de impactar o seu coração, a sua mente e fazer você enxergar além das suas dificuldades hoje e ver que existe propósito para todas as coisas debaixo do céu, como diz a palavra. Então, hoje nós temos um convidado especial, é o Alex Henry. Bem-vindo, Alex. Muito obrigado, muito feliz por estar aqui. Um convidado internacional, né, Alex? Só hoje. Sou mais brasileiro que internacional hoje. Tá certo. Então deixa eu contar um pouquinho das credenciais do Alex, né? O Alex, ele saiu, pessoal, de um campo de refugiados da África, né? Um campo da ONU. Ele vai contar um pouquinho dessa história aqui. E hoje ele está como head de uma operação, de uma startup de impacto social. Tem um texto muito bacana que eu gosto bastante, Alex, que é o texto de Colossenses, que diz que com a mesma consolação que nós somos consolados, nós devemos consolar. E você fez disso um negócio, né? Muito legal. Então a gente já vai falar um pouquinho dessa sua experiência, né, de impacto social, da área de educação, como fazer disso um negócio e transformar vidas, né? Mas vamos começar do começo, do seu início. Você nasceu em que país da África, Alex? Tá bom, olha, já é uma pergunta boa. A galera sempre caracteriza a África, alguns, né? Caracteriza a África como um país. Eu nasci em São Tomé e Príncipe, é um arquipélago lá bem no meio do Oceano Atlântico. Os países vizinhos que tem aí que provavelmente a galera conhece, Guiné-Bissau e Cabo Verde. País bem pequenininho. Bem pequenininho, é muito irrelevante de importância mundial, muito irrelevante, as pessoas não conhecem, basicamente porque não vende, não compra, tem um potencial turístico bem grande, mas normalmente as pessoas não usufruem, né? Então, e as pessoas raramente saem. Então, quando as pessoas falam de África, a maioria dos povos basicamente é treinado desde o nascimento a imigrar para buscar melhores condições de vida, mas os santomenses raramente saem, muito raro vê-los. Uma das características, né, talvez quem esteja nos assistindo, ouvindo, não sabe, há uma guerra civil muito grande em vários países, né? Então, etnicamente, um povo luta contra outro povo. Então, dá para dizer que quase a boa parte, né, se não todos, mas a boa parte dos países da África, eles estão em constante guerra, não é isso? Sim, como estamos num ambiente cristão, controlado, talvez eu explique isso de uma maneira melhor, né? Segundo a minha visão. Então, a África é um continente muito novo mesmo. Então, todos aqueles problemas que a gente já sabe, problemas de escravidão, é ainda tudo muito recente. Muito recente porque, se pensar em alguns países, talvez os maiores que a gente conheça,
Alguns até bem pouco tempo eram colônias, né, dos grandes países da Europa. E eu acredito muito que essa maneira, essa nomenclatura colônia é uma maneira só de talvez alterar a história. Por exemplo, Sim. Angola tem quase 40 milhões de pessoas, é relevante no cenário mundial. E até 1975, eles ainda eram considerados uma província, um estado de Portugal, lá do outro lado do oceano. Então, a política era toda montada por pessoas de Portugal, os cargos públicos também, e as pessoas faziam pequenos trabalhos ali, talvez que os próprios portugueses não queriam colocar a mão. Isso hoje talvez seria considerado trabalho análogo à escravatura. Uau. Né? Isso é muito E nós estamos recente. falando de quanto tempo atrás? 1975. Se não me falha a memória, a Revolução foi dia 4 de abril. Foi em abril, 4 de abril de 1975. E aí depois dessa independência colonial, né, que teve essa libertação, aí começam as guerras, não diria... Guerras étnicas? Elas são guerras territoriais. Então, imagina, por exemplo, só até usando ainda o exemplo de Angola, Angola teve 3 grupos que libertaram, o MPLA, o FNLA e a UNITA, né? Eram grupos armados, cada um apoiado por um país, armaram eles conseguiram tirar o colonizador. Depois, não teve uma reunião de consenso para a eleição de um governo legítimo. Então, o MPLA foi para um local que hoje é considerado a província e eles lá decretaram independência e se auto-intitularam governo, né? Enquanto que um outro grupo armado também estava em uma outra província, um outro estado, né? Também se decretando... Se autodecretando o governo, lógico. Vai haver guerras, né? Sim. Mas isso era muito comum em todos os outros países, né? Mesmo cenário em Moçambique, mesmo cenário talvez na Nigéria. Mas olha, hoje é importante falar que a África tem só 2 guerras. Tem as guerras territoriais, né, que são as guerras políticas, e as guerras religiosas. As guerras religiosas elas já começaram pós-colonização. Então, a colonização levou para várias áreas, para vários lugares. Os árabes, estou vendo um negócio aqui do Níger, né? O Níger provavelmente é 78% muçulmano. Sim. Nós tivemos aqui o Alexandre Canhoni, inclusive um grande abraço para você, Alexandre, se você estiver nos assistindo. Um trabalho fantástico no Níger. Quando ele chegou lá, era o país mais pobre da África e hoje já perdeu, graças a Deus, esse posto, né? Ele tem feito um trabalho incrível na nação, reconhecido no país inteiro. Então, queria reforçar aqui, aproveitando, né? Alexandre Canhoni, no caso, é um brasileiro, e aí é o caminho inverso, né? Então, um brasileiro que foi para a África e tem feito a diferença lá naquele país. Então, eu recomendo você entrar no nosso canal e buscar esse episódio. Foi um dos episódios que eu mais me emocionei. Muito bom. Me segurei de verdade aqui para não cair lágrima, para poder continuar. Uma história incrível, impactante. Super recomendo. Agora, quando que você chegou, com quantos anos você foi para o campo de refugiados, Alex? Olha, eu não falo com muita exatidão, porque provavelmente eu devo ter ido com uns 5 anos. Então, criancinha de tudo. Eu tenho algumas memórias assim, né? Principalmente, eu até inclusive reforçar, o cenário no geral, né? Ele é com certeza muito triste assim. Afinal de contas, é um campo de refugiados. Ele era protegido pela ONU, é isso? É um campo de refugiados protegido pela ONU. Ele fica entre Angola e a Namíbia, né? Se chama Osiri Refugee Camp. Hoje ainda está lá intacto, como deixei quando Mas saí. ele acolhe crianças ainda hoje ou não mais? Eu acho que sim. Eu acho que ainda acolhe, mas talvez não em questão de guerra, porque tanto Angola como a Namíbia não tem guerra, mas acho que em extrema pobreza. Tem aí pertinho aí uma trabalho província... humanitário aí. Trabalho humanitário. Tem uma província aí pertinho, né, que faz parte de Angola, chamada Cunene, e ela tem secas extremas. Então, é um estado enorme, né? E ela não produz basicamente nada. Não tem um rio, inclusive fica muito perto do deserto do Saara, né? A Namíbia cobre essa metade do deserto do Saara, então acho que a ajuda é muito mais nesse campo de extrema pobreza do que de guerra. Acho que não vai mais pessoas em situação, né, de como na época que você estava. E quanto tempo você ficou lá, Alex? Eu fiquei lá até os 13, 14 anos. Bastante, né? Um bom período. Um bom período.
Na verdade, assim, esse tempo lá não era um tempo para crianças, né? Pela percepção das crianças, não era um tempo ruim, mal talvez, nessa percepção mesmo da Ou pelo menos eles infância. tentavam fazer de forma menos impactante, porque a criança, inclusive tem um texto bíblico, né, que diz que quem não se tornar como uma criança não Sim. entra no reino dos céus. Sim, Porque eu percebo, né, através desse texto, que é o olhar, né, é como você enxerga a vida, as perspectivas. E a criança, né, citar aí um filme incrível, depois vou te perguntar aqui mais pro final, né, uma recomendação de filmes, como a gente faz sempre os convidados, mas eu me lembro do filme do Menino do Pijama Listrado, né, ele não tinha percepção do sim, que estava o acontecendo em mundo volta. que envolvia ele, né, era tão hostil, né, e Sim, você sim. tem um outro filme também, lindo e, também, e igualmente emocionante, né, triste sob certo aspecto, que A Vida é Bela, né? Não vi esse ainda. Esse daí eu super recomendo. A vida é bela, se prepara a pipoca, super programa Tá bom. e para chorar, porque mostra ali uma perspectiva de uma criança no meio da guerra, né? Mas voltando lá à tua experiência, como que era o dia a dia desse é um acampamento, né? Uma espécie de acampamento de refugiados da ONU. Os acampamentos da ONU, ele na verdade levam um pouquinho mais de segurança do que os outros acampamentos independentes, porque tem questões de regras da ONU, né? São não interferir para não cometer crimes de guerra. Então não se ataca acampamentos de capacetes azuis, né? Não se ataca voluntários que vão para lá. Então, normalmente, eu inclusive nunca vi nada. Embora a guerra seja um negócio monstruoso, brutal, existe uma certa ética. Na verdade, o evento guerra ele é permitido, desde que você siga todas as regras que tem lá, e se infringir alguma, aí sim você comete um crime. É absurdo, mas... É uma loucura, com certeza, né? Mas o dia a dia, acho que na visão de uma criança, acho que é o que talvez é uma mistura de bons relacionamentos entre outras pessoas nas mesmas condições. Você foi levado para lá sozinho, sem nenhum familiar, é isso? Eu fui com uma pessoa conhecida, que é a tia Bia, a Beatriz. Ainda tenho um contato com ela, converso com ela, ela é angolana também. E ela cuidou muito bem da gente. Mas o contexto lá é uma criança aí no meio da infância, sem muito controle, os pais não estão, vão jogar bola, vão, sei lá, nadar num rio. Tinha bastante futebol lá então? Você gostava de jogar bola? Muitas igrejas, jogava bola demais, acho que todos os dias. Muitas tinha igrejas, igreja dentro do acampamento? Hoje a ajuda humanitária reconhecida mesmo pela ONU, ela é composta não só pelos aqueles órgãos oficiais, né, Cruz Vermelha, tem também as igrejas que vão para lá. Então a Igreja Batista é muito forte lá. Que legal. Eu lembro de a Igreja Adventista Adra, eles têm um departamento Adra, também era muito forte lá. Mas tinha várias igrejas lá que iam lá dar esse suporte. E foi aí onde você foi alcançado, né? Uma família de brasileiros cristãos resolveram investir no seu futuro. Como é que foi essa história? Olha, eu sempre pego a história na vertente de quem me contou, né? Então, claro, você era criança ainda, né? Minimamente, talvez um adolescente mais distraído, sem muita perspectiva de vida. Mas o que chegou até mim é que sempre me destaquei um pouquinho entre todas as outras pessoas, talvez com um sorriso mais leve, né? Uma presença assim mais tranquila, e sempre despertava a curiosidade das pessoas de quererem falar comigo. Isso eu, inclusive, tenho muitas lembranças. Comunicativo. Sempre fui muito bem comunicativo, mas muito mais curioso do que outra coisa, né? Legal, isso é o princípio da sabedoria até, né? Uma coisa que a gente não tinha muito é a noção da visão do mundo lá fora. Eu sempre falava com as pessoas lá, franceses, portugueses, brasileiros, sobre o que seria lá fora diferente do meu, e uma vez acabei conhecendo uma senhora e ela estava lá em missão com o esposo, e aí eles decidiram falar... Então o casal de brasileiros. Não tenho a confirmação se o esposo é brasileiro, mas eles saíram daqui para lá, né? Então, provavelmente. E aí ela teve a brilhante ideia de tentar conversar lá, tanto com os órgãos, com o meu pai. Meu pai sempre teve
presente militar, saía em missões, ficava 3 meses e voltava, né? Sempre tivemos contato com ele. E aí para fazer uma proposta de estudo, né? Na época, inclusive isso é bem importante falar, há muito tempo tinha um estigma de que qualquer pessoa ia lá e adotava qualquer criança, sem muita documentação, muito pelo desespero talvez das pessoas, e na minha época já estava sendo muito regulado isso, né? A guerra já tinha minimamente baixado, era mais uma situação de extrema vulnerabilidade, então ela estava lá mais tentando me salvar mesmo. E aí eles pagaram meus estudos num país pertinho daí, dá uns 500 quilômetros aí da Namíbia, que é a África do Sul, para Johannesburg. Capital. Cidade incrível. Não, ela, na verdade, é a capital econômica, parece São Paulo. Capital econômica, exato. Pretória é a capital oficial, né? A capital política. Eu tive lá alguns anos atrás e é impressionante, né? É a primeira vez que eu estava, de fato, numa metrópole, com aqueles prédios, que eu nunca nem tinha visto. Alguma coisa talvez em... A infraestrutura é muito parecida com os Estados Unidos, inclusive, né? Muito, muito. Na verdade, os ingleses, muito parecido com a dos ingleses. Entendo. Hoje, na modernidade, né? Nessa necessidade, talvez, de arquiteturas mais modernas, os prédios talvez tenham se assemelhado um pouquinho mais. Mas se andar por toda a África do Sul, muita semelhança pelo colonizador deles mesmo, que é os ingleses. Mas é fantástico a quanto. Mas deixa eu só olhar aqui para nossa audiência e reforçar uma coisa, né? Olha como um pequeno ato de alguém, né, cristão investiu um pouco de dinheiro em um jovem no campo de refugiado da ONU, e a gente vai continuar um pouquinho, né? Ele vai contar mais um pouco da história dele e como transformou a vida dele, e através da vida dele dezenas ou centenas de pessoas têm sido impactadas. Aqui no Tela nós temos um trilho de educação, e porque nós cremos que o Brasil tem um potencial de levantar a maior geração de empreendedores do mundo. O sonho é grande e por isso precisa de muitas pessoas. Então, como que a gente decidiu conduzir esse desafio, né? Então, quem pode pagar é um preço super acessível, né? Então, um trilho de conteúdo que fala sobre cosmovisão bíblica, sobre empreendedorismo digital, tantas coisas importantes para se aculturar e começar a entender como que funciona o mundo do empreendedorismo, né? Sempre associando negócios e missões. Mas você que é empresário, está me ouvindo hoje, você pode fazer parte disso, né? Certamente na sua comunidade, na igreja que você participa ou em torno da sua empresa, você conhece pelo menos 10 jovens. Então, o desafio que eu vou fazer aqui para você é um pouquinho maior, né? Pegar a referência lá dos 12 de Jesus, né? Eu vou deixar aqui um desafio para você. Não fiz isso antes aqui, mas eu acho que a vinda do Alex nos naturalmente sensibiliza isso. Então vou te fazer um desafio de pegar 12 jovens que você conhece e investir na vida desses jovens, comprando então esse curso que é muito acessível do Teleeducação, para dar uma visão de mundo, de futuro, de possibilidades, né? E ainda recheado da palavra. Nós temos a certeza que isso vai mudar a história dessas famílias. Então, fica aí o convite / convocação / desafio, porque uma história dessa não dá para passar incólume, né? Tem tantas histórias que passam por aqui que são tão interessantes, né? Entender como deu certo, como deu errado, como pivotou. Mas hoje eu quero colocar, ou eu quero conclamar que você ouça a história do Alex, ou continue ouvindo a história do Alex com o coração. Então fica aí o nosso convite para você apoiar o Teleeducação e investindo em jovens. Mas voltando aqui, Alex, então, esse casal de brasileiros investiu ali nos seus estudos, você chegou na cidade grande, bonita, Joanesburgo, e aí falou assim, o mundo é do tamanho do meu sonho. Foi mais ou menos isso? Comecei a ter contato com tudo que minimamente a gente acredita hoje ser normal. TV, né? E a TV já nos tira do mundo atual, já nos leva para outro, para Hollywood. Sim. A gente começa a ter noção do quão diferente é o mundo
fora, né? Expande mesmo a países. mente, os horizontes, né? As Expande, possibilidades, né? expande. Eu acho que o ser humano ele já é, de alguma maneira, apaixonado pelo o avanço, Uhum. né? Eu E creio as que Deus conquistas do colocou. próprio. Eu também, Eu eu creio que Deus também. colocou. E é um pouco disso também que a gente fala aqui, né? Aproveitando aqui. Sim. Desculpa a interrupção, mas acho que é importante você colocar essa questão, jogar luz sobre essa questão que você colocou, né? Nós cremos que Deus colocou um chip mesmo, né? De liderança em cada cristão e que isso pode ter um potencial, né? Como uma semente de ser um empreendedor. Então nós acreditamos que DNA. qualquer um bem intencionado, trabalhado, com Bíblia, calibrado ali, pode ser empreendedor. Mas a pergunta que não quer calar, e o Brasil? Como é que surgiu o Brasil na sua... Ok, você tinha a referência do casal de brasileiros, foi Sim. por conta disso que o Brasil surgiu na sua mente como um destino possível? Olha, eu vou... Ou era o futebol? Ou você queria ver os maiores jogadores do mundo jogando eu ao sempre vivo? assisti futebol, mas nunca tive esse muito interesse assim. Olha, eu não acredito em acasos, né? Acho que talvez foi um sonho que Deus colocou na minha vida. Eu sou muito apaixonado por pessoas, mesmo. Uhum, uhum. E eu amo o povo africano em diversos países, mas ainda se assemelham muito na forma de falar, na alegria, na vontade de viver, na perspectiva de vida. E eu acho que fora dali eu enxergava isso mais nos brasileiros. Já tivemos muito contato, né? Já, por exemplo, a minha família mesmo foi batizada por brasileiros, conduziram todo o estudo. Então tinha uma semelhança, primeiro na língua, na alegria. E fora esse contato, uma coisa talvez não tão oportuna, mas a gente assistia Malhação na época. Isso lá na África? Só um dado, eu acho que 95% das TVs dos países lusófonos em África só assistem em canais brasileiros. Olha, que interessante. Tanto que a audiência da Record para Angola é disparada, muito alta. Mas isso talvez foi me criando essa curiosidade, saber como que esse povo muito feliz vive, né? Então, eu quando saí da África do Sul, fui para casa, fiz um planejamento aí com o pai e ele me tirou de lá me deu uma força para vir até aqui. Aí entro em contato com a mesma pessoa que tinha pagado os meus estudos, que começou a apoiar aí, né? Mesmo que ainda longe, apoiando em algumas decisões que me trouxeram até aqui. Então, quando cheguei aqui no Brasil, acho que já vi esse mesmo recorte desse povo alegre desde o aeroporto, né? Eu uso óculos e alguns dizem que eu tenho parência com o Ed Murphy, mas eu nunca tinha ouvido até chegar. Quando cheguei no aeroporto... Aqui já te deram um apelido. O brasileiro gosta de apelido, né? O cara que ia fazer a minha vistoria do passaporte já olhou pra mim e já falou: você é filho do Ed Murphy? Isso já me arrancou umas risadas já. Boa, Mas eu já meio que senti esse DNA de um povo alegre, né? Sim, sem dúvida. E de verdade, são muito, 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 muito parecidos mesmo conosco na questão de resiliência, esse DNA que você falou de empreendedor. O empreendedor, ele não é só a execução, não é o estar empreendedor pelo momento. Eu acho que vem do ser mesmo, da resiliência, da capacidade de vencer obstáculos. O brasileiro é incrível, né? Então, ele vende o Fusca e abre um novo negócio, já chama de startup, junta com um amigo da escola, já abre uma cozinha industrial para vender marmitex. O brasileiro Isso é incrível. Não, é até bom mesmo. olhar, por exemplo, para o lado do agro hoje, sim, muito, muito mais evoluído que antigamente, mas sempre se apresentou como um dos melhores, sem toda a tecnologia que os outros países, inclusive com capacidade populacional maior, por exemplo, como é a China, tem tecnologia, tem gente, mas por que não supre? Tem questões de terra e tudo mais, mas o brasileiro sempre teve essa vontade de, sabe? Acho que falou muito bem. Falar de empreendedor, a primeira coisa que você consegue bater o olho é brasileiro, né? Empreendedor nato. Eu imagino que seja uma referência mesmo de empreendedorismo. Mas a sua primeira experiência aqui no Brasil foi como intraempreendedor. Você veio trabalhar numa das grandes universidades aqui do Brasil e foi trabalhar na parte educacional, que aí começou então a sua história, a sua paixão
por educação, né? Sempre conduzido por Deus. Poderia fazer milhares de coisas que normalmente quem vem da minha terrinha faz, né? Então, também temos uma veia muito empreendedora, então se olhar, né, Ah, o para os africano também é africanos, bem empreendedor? muito. Os africanos não estão nas empresas, Ah, é? mas há uma gama populacional de africanos muito grande aqui. Eles estão lá no dia a dia, alguns hoje talvez já se digitalizaram, já têm os seus e-commerces bem estruturados, mas a maioria você os vê aí nas portas dos metrôs e muito bem estabilizados mesmo, né? Lembrando que a maioria das pessoas que vêm aqui também são pessoas com formações, né? Não sei, eu conheço médicos aqui que de alguma maneira tiveram que se reinventar, mas acho que também tem isso bem entrelaçado. Quando eu cheguei aqui no Brasil, minha primeira oportunidade foi trabalhar num grupo educacional, né? Que é Ítalo Brasileiro, aqui na João Dias, também de uma família cristã, né? Nossos irmãos católicos. E lá eu costumo falar que eu descobri absolutamente tudo, né? Sou formado em relações internacionais, não tinha muito a ver. A única coisa talvez que eu desenvolvi nessa época era a comunicação, a habilidade de se comunicar. Mas cheguei nessa faculdade para o comercial, então meta, coloca a gente para dentro, precisamos monetizar a faculdade, até que um tempo eles descobriram que precisavam mudar um pouquinho a estratégia e olhar um pouquinho para o social, e aí eles passaram a olhar para um público da periferia, alunos que talvez não tinham condições de pagar o ticket médio apresentado por eles, e aí a gente teve que voltar toda a estratégia para isso. Então tinha algumas periferias aí pertinho da localidade da instituição, Jardim São Luís, Campo Limpo, Capão Redondo, e aí vai, né? A gente fez uma estratégia de mapear algumas escolas públicas aí e começar a entrar em contato com essas escolas para trabalhar. E aí, quando eu falo do propósito mesmo, então eu sempre tive a ideia de que o Brasil estava avançado em todas as esferas. Era a sua visão através da televisão, né? Da televisão. Não, até morando aqui, eu sabia das periferias, mas, olha, não romantizando as periferias, mas é diferente uma zona pobre que eu conheço, sem água, sem internet, sem asfalto, sem nada, e uma zona periférica do Brasil, óbvio, não são todas, mas a maioria, pelo menos em que eu entro, Capão Redondo, tem esse mínimo asfalto e tudo mais, né? Não romantizando novamente, repetindo. Não, eu entendo, e existe também um trabalho muito forte hoje da sociedade civil mesmo, de ONGs, né? Sim. Dá para citar aqui um trabalho incrível aí, com uma repercussão já até internacional do Gerando Falcões. Sim. Então, o Brasil minimamente tem olhado, né? E aí eu estou falando de novo da iniciativa privada, talvez não do governo, né? Não, mas é sempre a iniciativa privada. Mas minimamente existe oportunidade hoje dentro das comunidades, né? Sim, isso é importante eu frisar, porque, por exemplo, numa periferia, talvez das que eu andei, sempre lembrando que é através da minha experiência. Do seu olhar, né? Eu não ia encontrar um supermercado tão grande quanto, por exemplo, o Extra, pertinho da comunidade. Isso cria independência, né? Lá não tem. Então, sempre tive essa visão de que o Brasil, mesmo com todos os problemas, ainda era muito mais avançado. E é muito mais avançado sem dúvida que os países em situação de vulnerabilidade em África. Mas aí, deixa eu entender aqui claro, como que veio esse gosto para mudar a vida das pessoas. Sei que você passou por uma das maiores, se não a maior, que é a Croton, não é isso? Sim. Grupo educacional, trabalhou a questão de evasão. Mas aí você decidiu empreender ou criar uma consultoria ali para fazer um projeto mais robusto, voltado para o social. Conta um pouquinho dessa história, porque eu queria, a partir daí, compartilhar com a nossa audiência aqui o seu novo projeto. Pode deixar. Muito importante que a gente gaste um pouquinho ou invista um pouquinho de tempo aqui para a nossa audiência poder absorver, né, e compartilhar mesmo com eles esse sonho grande que você está envolvido. Tá bom. Eu lembro das primeiras vezes que fui para uma escola ser debaixo de uma árvore, né? Aulas de reforço e tudo mais, talvez tenha um certificado no final, mas lembro. E aí a primeira vez que eu vim para uma escola pública aqui, eu fui para uma escola estadual. E eu nunca tinha entrado para uma instituição prisional, mas a gente acaba vendo nos vídeos, nos filmes, e a gente tem uma noção de como deve ser uma instituição prisional. E aí, uma vez, indo fazer um trabalho, uma feira de profissões numa escola pública, estadual, lembrando, tá? Tem muita diferença às municipais, né?
Quando eu entrei, eu vi toda essa questão arquitetônica prisional lá, toda, muito bem montada, desde o primeiro portão até o local Uau, onde ou esses seja, alunos parecia têm uma lazer. prisão. Eu não A sei. escola parecia um presídio mesmo. Provavelmente aí, durante a audiência, tem um professor aí de escola pública, né? Principalmente Não, as mas é um estaduais, vai um ter recorte da realidade, essa né? noção. Então, É. você vai andando, você vê muitas grades, muitas correntes, as, as portas das salas dos alunos não tem uma maçaneta normal, essas maçanetas normais que a gente tem, né? É uma chave mestra que abre a sala do aluno. E você vai em direção lá ao refeitório, né, ao pátio, onde eles normalmente têm o lazer, onde fazem as refeições também, aí você enxerga mesmo um banho de sol, às vezes coberto, às vezes não, mas você consegue enxergar. Aí tem a janelinha lá da senhorinha servindo a comida, os alunos fazem uma fila, 20 minutos para comer, Uau. e aí vem o pior, que é a sirene, né, de intervalo. Ou seja, como se fosse mesmo um é uma presídio, prisão, não né? faça, não toca aquela sirene E esse ambiente é muito hostil, né? Para desenvolver criatividade, para pensar horrível, é o pior, é o pior. Eu sempre relações falo humanas. assim, se você tocar essa sirene no Japão, tsunami. Se você tocar em qualquer país da África, é guerra, as pessoas vão sair fugindo. Sim. E eu fiquei realmente preocupado em entender como aquelas pessoas continuavam estudando com toda aquela psicologia por trás, um ambiente que privava a criatividade, a colaboração. Horrível, horrível. Então, se um aluno pode jogar futebol e os outros podem jogar basquete, quem é do skate não é. A escola excluía e colocava os alunos numa caixa, não se desenvolvia. E comecei a fazer algumas pesquisas ainda, óbvio, trabalhando nesses grupos educacionais, para entender o contexto familiar dessas pessoas e o que o ambiente escolar gerava de fato na vida deles, né? Então, muitos níveis de ansiedade, na época ainda não se falava muito, estou falando de aí de uns 8 anos atrás, já se tinha a ideia da importância, mas não se trazia para o contexto escolar. O aluno ficava lá, estudava e tudo bem. O problema dele e que a família trate, né? Mas não estava inserido dentro do contexto do cuidado educacional. Eu comecei a perceber que algumas questões, até mesmo como leis, destruíam muito o conceito de educação mesmo. Então, uma coisa que eu vou falar, óbvio, polêmica, me perdoem aí, mas, por exemplo, a avaliação continuada. Já vinha um aluno de extrema vulnerabilidade para tentar conquistar um futuro minimamente melhor do que ele tem como presente, e aí se deparava com a instituição que só queria que ele, ou precisasse, que ele tivesse frequência. Cumprisse ali uma tabela. Se você não sabe nada de matemática, não sabe nada de física, português, está tudo bem. Eu perguntava como que essas famílias, essas pessoas, esses futuros líderes vão se libertar desse ciclo de pobreza, né? E vira no final, o que se chama de analfabeto funcional. Eu queria fazer alguma coisa. E aí surgiu a proposta Ilumine. Não, na verdade, ia ser bem mais para trás. A gente queria fazer um programa que tornasse a escola mais legal para aumentar os níveis de engajamento dos alunos. Todas as perguntas nas pesquisas que a gente fazia iam para o mesmo lugar. A escola não é um local legal para vir. Eu só venho porque o meu pai me obriga. E óbvio, o pai também é obrigado via conselho tutelar, senão pede a guarda é processado pelo Estado. Uau. Então manda o aluno para a escola. Ambiente todo o sistema psicologicamente pensado para manter lá esse jovem. Não que seja errado. Os jovens têm o direito mesmo de ir para a escola, é um direito de ter, mas o espaço onde eles vão, não perde-se o direito de ir ser educado. Se ganha talvez o dever de ficar num espaço físico lá durante um tanto de horas a ser cumpridos, mas se perdeu o direito pela educação mesmo. E aí a gente começou a elaborar alguns programas, e esses programas todos voltavam para uma questão mais socioemocional. Então, se a escola não é um local bom para ficar, o que eu consigo fazer para torná-lo? E eram questões bem simples. Rodas de conversa, a gente fazia rodas de conversa ouvindo, óbvio, tudo muito personalizado, ouvindo deles o que era necessário. Então, até uma pesquisa que a gente tinha levantado, uma coisa bem básica, assim, que as meninas nos dias de menstruação, né, que é uma condição fisiológica, colocavam as jaquetas na cintura e combinavam entre as amigas para ir. Eu falei, mas por quê? É uma condição fisiológica. Não, os meninos vão fazer bullying, vão...
Senta todo mundo aí. Vai, meninas, falam da vossa experiência nesses dias, como vocês se sentem. Vamos falar um pouquinho da questão científica. Humanizando mesmo. Humanizando os processos. Muito Eles têm capacidade cognitiva para entender e começar a partir daí desenvolver relacionamentos a partir disso, né? Com base nisso. Isso foi sempre para um lado mais emocional, socioemocional. Então, entender por que um aluno sempre usava como característica eu tenho a síndrome do palhaço, né, de entrar e fazer graça, quando ele sabe que ele precisa estar lá para estudar, desenvolver bons relacionamentos. Não, ele usa isso como metodologia para fugir do caos que já tem lá fora, né? Enfim, e aí essas rodas de conversa forçavam conversas difíceis entre eles e acabava baixando um pouquinho esses níveis de estresse. Imagina, tem aqui alguém hoje que está só me ouvindo. Imagino que deva gerar um senso de pertencimento, né? Porque ela começa a perceber, né, mesmo, observar o ambiente como ela fazendo parte, né? Sim. Não algo como hostil. É que, na verdade, isso aí não vou nem partir pela questão da maneira como fomos educados, num geral. As guerras e todas as dificuldades que o ser humano em si viveu, ele foi se colocando mais como forte. A ideia de não se vulnerabilizar faz com que a gente se olhe como títulos, né? Fruto dessas máscaras que a gente veste no dia a dia. E os alunos são completamente iguais, assim. Então, ele é meu colega. Eu sou o cara engraçado, eu vou exercer essa máscara o dia inteiro. Eu sou o durão, eu vou exercer essa máscara o dia inteiro. Quando você faz uma roda de conversa e faz com que ele se vulnerabilize, é completamente diferente. Ele passa a descobrir um outro ser humano por trás, tem as mesmas dificuldades, as mesmas necessidades, não precisa ser monetário, mas eu tenho a mesma necessidade, preciso ser amado. E aí você colocou uma questão importante, porque às vezes se reduz a questão financeira, né? E existe um ser humano antes do dinheiro, né? Que precisa ser amado, precisa ser cuidado. E os negócios de impacto têm, né? Graças a Deus, têm tido, né? Hoje, tem várias startups aí que têm tido esse olhar mais humanizado. Me dá uma ideia do resultado da iniciativa que você coordenou, do Ilumine, não é isso? O antes e o depois desse trabalho que você primeiro, o Ilumine liderou. Foi a primeira vez que a gente, de fato, mensurou o resultado. Então, contratamos um engenheiro de dados, colocamos lá, a gente chamava isso de promoção de saúde mental. Esse engenheiro criou uma pesquisa que era aplicada antes da jornada Ilumine, né? Que é assim que a gente chamava, durante e depois. Então, eram várias perguntas sobre a questão socioemocional, financeira, o contexto onde aquele aluno estava. Primeiro que a gente descobriu que a maioria dos alunos não tinha perspectiva de vida, não tinham sonhos, os sonhos eram meramente abstratos, comprar um carro, comprar uma moto para trabalhar na RAP. Eu quero ser MC, quero ser jogador de futebol. E aí, quando muitos nem têm sonho, né? Muita dificuldade. A maioria não consegue sonhar, né? Em sonhos. E aí a gente aplicou a jornada com muita facilitação de teoria U, que é uma estratégia que a gente usa lá, comunicação não violenta e muita coisa para a parte psicológica, né? De psicologia, né? A gente falava assim, pensou, já está agindo, né? Segundo as dinâmicas que a gente fazia, não precisava ele falar. E aí era aplicado numa turma e na outra não. E aí no final a gente mensurava o resultado. Então, primeiro, evasão escolar na pública é até 50%. Aquela escola onde a gente estava, ela reduziu por completo. A gente ainda tem vídeos hoje dos professores. Mas chegou a zerar ou ficou perto de zero? Perto de zero, assim. Uau. Muito perto de zero. Não é uma coisa... Não é uma tecnologia. Se for, é uma tecnologia humana mesmo. Sim. É só o senso de pertencimento, das pessoas entenderem. A escola é muito legal, eu preciso ir para aquele lugar, olhar para o professor quer alguma coisa a mais para mim, ou aquele aluno está buscando a mesma coisa que eu, está disposto a me ouvir. Uau, transformou então a realidade dessa escola. Muito, 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 muito. A gente trabalhou em 5 escolas assim, né? E é transformador mesmo. Era uma coisa que as pessoas tinham dificuldade em mensurar.
Parecia muito abstrato. É mesmo, socioemocional não é abstrato. Ela dá para mensurar. Então, se alguém está com um problema socioemocional, baixa toda a produtividade. É Sem o mesmo dúvida. profissional, é o mesmo marido, é o mesmo filho. Baixa absolutamente tudo. E quando você cuida, os níveis aumentam. Você é alta performance em absolutamente todas as atividades que você tem. Eu hoje não frequento só escolas, né? Frequento empresas. Qual é a minha percepção? É que aquele aluno do ensino médio é o profissional hoje que precisa que uma empresa, uma consultoria vá lá e fale com ele sobre comunicação não violenta, que é o que a gente vê hoje. E é caro. É importante fazer esse trabalho. É importante fazer esse trabalho porque ele, minimamente, ele já prepara, né? Ou possibilita de verdade, porque às vezes ele vai chegar ainda com um curso técnico que seja, mas emocionalmente quebrado e não consegue engajar e participar. Só um ponto bem rápido até. A escola, em geral, é o ambiente onde mais se comete crimes. Uau. Os alunos se chamam macaco a céu aberto. Essas questões, tudo lá é minimamente consentido. Sim. E hoje eu falo até ando em colégios privados, hoje tem uma redução pela mão que os controla a qualidade, tudo bem, mas é sempre a mesma coisa. E esse aluno não passar de tempo, sai do terceiro ano para uma empresa. Né? Então a minha estratégia era cuidar desses futuros líderes para que depois eu não tenha 3 dias para fazer uma formação. Acredito muito na mudança do ser humano, mas um adulto de 30, 40, 50 anos talvez tenha muito mais dificuldade porque na formação de caráter manteve os padrões, né? Então, o trabalho com o jovem, ainda mais para nós cristãos, né? É a ideia de separar mesmo, assim, olha, a gente tem os nossos princípios em Deus, mas a gente também tem as nossas questões de saúde e a gente precisa cuidar quando a gente vai para quando a gente vai para o médico, né? Temos Deus, a gente ora, mas o médico é um instrumento de Deus na vida das pessoas. Isso. O Alex, você tem uma certificação muito importante que você concluiu recentemente, queria que você comentasse aqui, tá bom. porque ela vai, vamos conectar já com a startup que você está envolvida hoje. Tá bom. Eu fiz algumas formações ao longo dos anos, né? Não sou psicólogo, é muito importante sempre, durante esse trabalho, ter o acompanhamento de um psicólogo, porque dali sai várias situações que precisa mesmo de uma contenção mais profissional para esse campo. Porém, eu até hoje ainda sou um entusiasta de comunicação não violenta, ela se reinventa sempre. Normalmente a galera foca no livro do Marshall, né? Mas tem vários outros conceitos inovadores. Também sou formado em teoria U, né? Teoria U é mudança sistêmica, pegar todos aqueles padrões que já nos machucaram até aqui e começar a pensar de forma coletiva, colaborativa, ações que nos tirem. Então, eu estou falando de tudo que já nos fez mal até aqui. Então, sei lá, como que é feita uma negociação política para depois gerar guerra. A gente já sabe como é feita. Então, podemos sistemicamente, como seres humanos, pensar em unidade e tentar mudar essa abordagem? Podemos, acredito bastante, né? Inclusive, o criador da teoria U, o Otto Scharmer, fala muito. É possível e não é uma metodologia abstrata, ela já foi aplicada em vários sistemas, então foi aplicado, por exemplo, no sistema de saúde da Alemanha, mudou por completo, né? Acho que é interessante fazer só uma ressalva aqui, Alex. Tá bom. Talvez você não conheça essa teoria, mas é importante fazer um contraponto com as ODS da ONU, né? Possivelmente você já ouviu falar das ODS da ONU. E a teoria U, esse teórico, enfim, é um instituto já muito renomado, né? Ele teve um olhar um pouco diferente das metas da ONU. Comenta um pouquinho sobre isso. Então, em 2000 só posso fazer um parênteses? Em 2004, acho que o Kofi Annan, um africano lá, se levanta lá na ONU e faz não é um discurso, deu um esporro, né? Poxa, vamos parar de fazer negócio só por fazer, por ganhar dinheiro, vocês estão explorando pessoas, enfim, faz lá isso, e isso fica minimamente DR pautado. global, né? Foi mesmo, foi exatamente. Discurso de 1 hora e ele, foi emblemático batendo. E histórico, épico, né?
E aí, tá bom, a ONU nunca conseguiu ter uma agenda de fato para montar algumas metas que minimamente atendessem às necessidades básicas do ser humano, né, num recorte geral. Ou seja, no papel bonitinho, mas na prática Mas eles nunca não conseguiram chegar num executivo. consenso. Tá. Tinha muitas questões religiosas. Então, por exemplo, quando falava de equidade de igualdade de gênero, os países muçulmanos batiam, falavam, tá louco, você não pode, não, vai ferir, né, o meu contexto cultural. Sim. Bom, enfim, em 2015 se abre uma conferência lá em Paris, acho que a galera lembra, e aí montam as 17 ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, como metas, mas opcional para que alguns países assinassem. Então, o Brasil é um dos países assinantes e essas metas configuram minimamente alguns problemas que, se resolvidos, tornaria o mundo... Já viu aquele livro lá dos nossos irmãos da Testemunha de Jeová, onde o leão está com... Se a gente cumpre essa agenda... Nossa, vai parecer aquela imagem, aquela figura. Mas é muito difícil cumprir a agenda. Importante até você falar isso, porque daí é onde surge esse movimento de metodologias de mudança sistêmica, que são metodologias para resolver problemas complexos. Você poderia citar, por exemplo, dois... Por exemplo, temos os IDGs. Os IDGs Então, a gente tem os ODS, né, que são Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. Isso é coletivo, envolve países, organizações governamentais e não governamentais. Aí se levanta um grupo, né, que são os IDX, né, os IDGs, me perdoa, que eles se intitulam Objetivos de Desenvolvimento Internos. Então, ou seja, é um olhar para o ser humano um pouco menos né, coletivo, porque de alguma forma acaba sendo quase que inatingível, né, sob certo aspecto. Mas o ser humano é o protagonista para fazer essa mudança, né? Então, é um olhar mais para dentro do que para fora, é isso? Super. É assim, olha, então, governamentalmente alguém colocou uma meta. E aí eles começaram a questionar. Essa meta, só por meta, ninguém vai alcançar. Para que a gente alcance, a gente precisa primeiro se mudar. Então eles falam assim, a gente é a ODS 0. Antes de mudar o mundo, mude-se. Assim. Muito bom. E aí, assim, óbvio, aí a gente tem, principalmente nós cristãos estamos na frente. A gente tem as questões bíblicas que moldam, de fato, o nosso ser. E a gente pode usar essas técnicas, né? Para melhorar os nossos relacionamentos dentro de casa. Então, como que eu consigo ser mudança de fato no mundo, começando em casa? Ouvindo mais a família aí, né? Orando mais, pedindo a Deus calma, paciência. Dá para trazer também esses modelos aí de mudança interna para o nosso contexto cristão. Tá? Esses movimentos, criar essas metodologias, são várias. Tem a teoria U, tem a meta integral, né? A meta integral ela é um pouquinho mais profunda na questão ser humano. Saber, entender que ser humano é luz e também é sombra. Como que eu consigo integrar isso, não me julgando, me vulnerabilizando e trabalhando para que cada dia eu tenha mais espaço para a luz do que para a sombra. Muito legal. E você obteve essa certificação recentemente, um grande passo importante para estar... credenciado aí a essa nova jornada, esse novo desafio. E aqui tem uma revelação. Você que nos acompanha já há muitos episódios, certamente você já percebeu que eu estou com uma camiseta que algumas pessoas, Alex, já me perguntaram, né, o que é essa camiseta, né? Então, alguns falam é um R, é um 12, é uma startup que eu sou investidor e o Alex está ali cuidando à frente hoje, chamada R12. Então, vamos falar um pouquinho sobre R12, né? R12 naturalmente baseado em Romanos 12, né? Não vos conformeis com este mundo, né? Mas renovar pela transformação da mente, Amém. Transformando o mal em bem. Então, conta para a nossa audiência um pouquinho desse seu novo desafio. O que é o R12, essa startup de impacto social, né, que quer transformar a vida de jovens, mas também está com um olhar de sustentabilidade, de ser um negócio autossustentável. Ah, bom. Olha, eu gosto muito quando... pensar que você disse que Deus colocou esse DNA de fato de empreendedor no ser humano, né? E acho que é uma passagem de Daniel que Deus fala, nos últimos dias a tecnologia se multiplicaria, né?
E nós cristãos, a gente não está longe disso. Então, como que a gente consegue transformar um mal para um bem? Se atualizando, seguindo, óbvio, cuidando dos nossos valores e dos nossos princípios. O R12, ele traz uma visão de cuidar dos mais vulneráveis, um público, um recorte que talvez a gente não olha muito, que é os jovens de orfanatos, né? Então, com 17 anos, eles recebem uma mensagem falando que quando fazerem 18 anos, eles vão precisar abandonar. Já têm idade para trabalhar e não foram, talvez, adotados, não, né? É uma idade que eles entendem já estarem encaminhados. Então, a ideia Mas que no final eles acabam indo pro crime mesmo. Cara, né? o RH do crime ponte, é muito mais organizado que de todas as empresas que a gente conhece. É por isso que é o crime organizado, não menosprezem de fato esse nome, eles sabem agir. É por isso que chama organizado. Eles sabem agir organizadamente, orquestrado. Então, esse é um público muito vulnerável. Então, eles aumentam muito as taxas de trabalho infantil. Então, provavelmente, a maioria das pessoas que você vê hoje, de jovens, crianças trabalhando na rua, vêm de orfanatos, né? Depois que saem, não tem para onde ir, onde eu olho. Tem aí um crime que consegue me dar minimamente um tênis, uma corrente, andar com uma moto. Mas não dá futuro, essa sensação, né? De poder sem futuro. Não dá perspectiva. E aí o R12 traz essa visão. Olha, vamos, dentro do contexto humano que temos agora, tecnologia talvez liderando e dando mais chance das pessoas poderem mudar os seus contextos de vida, ensiná-los sobre tecnologia. E aí entra esse trabalho que a gente acredita no R12, de que não é só a questão da habilidade técnica, a gente precisa cuidar desse ser humano de forma integral. Então a gente integra esses skills, né, de socioemocional, senso de pertencimento, desmistificar essa ideia de que o lado da ponte, né, que é do outro lado da ponte, a Faria Lima é inimiga, e começar a pegar esses jovens e levá-los para esse contexto para que eles consigam se enxergar também, né? Então, hoje o nosso trabalho basicamente é esse. A gente vai formar jovens para a área de tecnologia, mas durante, acho que talvez 50% do nosso foco é melhorar esse contexto socioemocional, né? Aí tem técnicas e metodologias de neurociência. Eu quero acrescentar aqui, né? Você citou a metodologia de neurociência, né? Temos um parceiro que, inclusive, hoje é o dia das recomendações, né? Então, passou por aqui a Regina e a Carol da Brain Academy. Então, um grande abraço para vocês. Recomendo também o episódio delas, incrível, história inspiradora. E a Brain descobriu uma metodologia israelense sobre ressignificação a partir da psicologia cognitiva e psicologia positiva. Lá morou, né, um teórico chamado Forrestein, e ele desenvolveu uma metodologia para ressignificar a mente dos filhos de pessoas que tiveram na Guerra de Israel, enfim, na Segunda Guerra Mundial. Você tinha um país completamente destruído. E como é que você levanta uma nação? Através da educação. E o Forrestein entendeu essa questão, esse olhar humano, né? E trabalhando a questão da mente ou da neurociência, a partir da neurociência, da psicologia, como disse, alcançando índices incríveis. Então, eu recomendo você dar um Google aí, Forrestein, para você conhecer essa história e essa metodologia que a gente aplica no R12. Mas o R12 não é só aí um trabalho com os vulneráveis, porque a ideia é conectá-los com o mercado de trabalho. Então, você tem um universo crescente hoje do, vou chamar de mercado ESG, né? Sim. Ou as empresas precisam, né, Alex, cumprir cotas ou genuinamente ter um olhar, né, para essa questão do S, do social. Então, a ideia do R12 é preparar esse jovem e conectá-los com o mercado de trabalho. E aí a gente faz aí essa ponte, né, de garantir que ele tenha condições mínimas para poder entrar numa empresa, e permanecer por lá. E a ideia é que ele passe por um programa de 12 meses, né, de preparo, e depois um acompanhamento de mais 12 meses. A empresa pode contratar esse jovem antecipadamente, ou seja, investindo ou num trilho educacional do R12, certo? E depois ela tem a preferência para contratação. Então,
um programa completo aí de conexão. Sim. E também, aí eu queria abrir e deixar para você fazer o convite, né? Porque nós temos mentores, né? A ideia é que o R12 também ele tem um acompanhamento e hoje a gente está rodando um piloto, certo? Sim. Acabamos de passar de uma aceleração e foi a startup mais votada pelo público do final do processo. E isso validou os processos, né? Toda a modelagem do negócio, como um negócio, né? E agora está rodando o piloto. Então, qual é o convite que você faz para quem está nos assistindo, nos ouvindo aí? Vou fazer 2 convites, Boa, né? isso aí. Primeiro, a gente vai fazer uma turma agora em junho, né? Uhum. Em parceria com uma startup chamada Quebrada de Ciclo. Certo. E a gente vai montar uma turma e formar jovens para as áreas de inteligência artificial e automações. Então, tem aí vários profissionais que vocês podem usar, independente da categoria de negócio aí que tem, né? Então, pequenos negócios, médios negócios, grandes negócios, esses profissionais estão em alta e a gente vai formá-los de fato com muita qualidade para que executem essas novas habilidades aí com excelência. Então, o primeiro convite é que caso vocês queiram apadrinhar um aluno, queiram deixá-los aí no programa durante muito tempo, vocês podem entrar em contato com o Dr. Eduardo mesmo, né? É isso aí, você pode acessar lá r12.tech, não é com e não é br, não é .com.br, é um domínio especial, né, de empresas de tecnologia, startup de tecnologia. Então, r12.tech, você entra lá, tem uma landing page de captura dos seus dados que você pode certamente falar comigo ou, enfim, com o time, com as pessoas que vão te direcionar e vão te explicar aí como que a gente está sonhando grande, né, de transformar a vida desses jovens, né? E, de verdade, aí vocês vão entender que um custo aquisitivo de um aluno muito baixo, acessível para transformar a vida dele. Muito, né? muito. E também, se você de alguma maneira quiser ajudar para outros jovens que você conhece, quiser inscrevê-los, fica à vontade. Sim, mas sim. uma coisa que eu posso falar é que o custo aquisitivo desse aluno é muito baixo, com um poder assim de educação bem transformador, que a gente vai fazer já agora em junho. E outro convite é para que vocês usem os vossos dons, né, e talentos a serviço da construção dessa nação empreendedora, dessa nação com mais educação, de fato, né? Educação liberta. Então, se tiver professores, se tiver psicólogos, se tiver mentores de carreira... Empresários mesmo, empresários, né? Profissionais da área de tecnologia, porque a nossa ideia é que cada jovem tenha um mentor, né? A gente fala bastante aqui no Tela, a importância de ter mentores. Então, você que está pensando aí, né? Como fazer parte, como abençoar, como contribuir, não só financeiramente, mas, sobretudo, este acompanhamento, ele é tão importante quanto o dinheiro e até diria mais, né? acho que é Porque o ele vai maior. abrir a mente, né? Tem alguém aí se inspirando, né? Inspirando, aliás, alguém, né? Exato. Sem muita perspectiva de vida. Uma vez falei para um aluno assim, você manja muito de matemática? Cara, tem uma área que provavelmente é te desenvolver, que exige muito disso, a área de TI. E essa nomenclatura já era muito confusa. E para o nosso meio é muito simples desmistificar isso. Então, às vezes as coisas que a gente entende como básico é muito e é transformador para esse público, esse recorte que a gente está falando aqui. Mas como o Eduardo falou, não é só esse recorte vulnerável, vocês podem inscrever também outras pessoas, né? Sim, e o R12 também tem um outro programa, que aí é interessante para você que está nos acompanhando, da área de educação, tem uma escola, um colégio, né? Um trabalho de pesquisa socioemocional, né? Com este olhar mais humano, às vezes, ou muitas vezes, né? A maioria das escolas não tem recurso, então tem no time psicólogos, neurocientistas, e o Alex, né, coordenando essa parte aí com bastante experiência, para entender como fazer com que os alunos pertençam mais, né, à escola. E nós estamos falando não só de público, né, o governo, mas especialmente escolas privadas. E a gente percebe que, a despeito, né, essa escola da classe média, média alta,
muitos problemas são iguais, porque no final do dia é o ser humano, né? Não Dependendo da questão financeira. Um vai porque o pai obriga para não perder a tutela, o outro porque diz que está pagando, mas no final eles estão ali em que condição psicológica, né? Então o R12 tem um programa para poder tratar esses dados, né? Fazer pesquisa, todo um programa para dar um panorama para a sua escola, para a sua instituição, qual é a saúde emocional, de fato, psicológica dos seus alunos. Então, isso aí, de novo, né? Aí já não é mais um recorte vulnerável, é onde a gente vai subsidiar esta outra parte, né? Que é um pouco menos sustentável do ponto de vista financeiro, mas então é aí onde a gente encontra a confluência e o equilíbrio, né? De prestar serviço para a sociedade, para as empresas, para as escolas principalmente, mas também retroalimentando para olhar para esses adolescentes que não tem perspectiva, né? Então a gente no R12 fala que entra esperança e sai futuro, não é isso? Eu queria, Alex, ainda falar sobre um evento que nós vamos promover. Mr. H, põe na tela para mim sobre inteligência artificial. E o R12 está conectado também a esse programa que vai acontecer e a gente quer convidar você para conhecer um pouco mais de perto o poder que a IA pode gerar na sua empresa e nos seus negócios, né? Então a gente está dizendo que é inteligência artificial como negócios e missões. Dr. Elia Low é uma personalidade, uma das 10 principais personalidades do mundo da inteligência artificial hoje. Ele está nos Estados Unidos, a convite do governo americano, desenvolvendo um programa de inteligência artificial para o governo americano aplicado à educação. Então, olha como as coisas se encaixam aí. E a gente está trazendo aqui, o Tela está trazendo Tela São Paulo, para que, de forma aberta, então todos estão convidados, né? Não só aqueles que são associados ao Tela, mas toda a sociedade como um todo, empresários, igrejas, pastores, líderes. A gente quer jogar luz sobre esta ferramenta, sobre esse potencial, né? Como o Alex disse, né? A gente vai usar a IA para capacitar esses jovens, mas o Elia tem um olhar especial de que nós precisamos popular os postos, né, de trabalho, quer seja através do empreendedorismo ou do intraempreendedorismo, com uma cosmovisão cristã. Né? Quem que vai trabalhar? Quem que está escrevendo os prompts? Quem que está fazendo perguntas para a inteligência artificial ou as inteligências artificiais? É só o muçulmano, não cristão? Então o cristão precisa participar disso e você está mais do que convidado. Você está convocado dia 17/5, então, portanto, nesta sexta-feira, né, esse episódio vai ao ar às quintas-feiras, então amanhã dá tempo ali na Domingos de Moraes 1100. Você é o meu convidado, vou estar ali como host também, apresentando o programa e você não pode perder. Tem um custo ali, a questão de estrutura, alimentação, de R$ 99,00. Você pode acessar o site Tela Negócios e Missões e procurar ali mais perguntas sobre esse evento, ou pode ir direto, começa às 19 horas. Óbvio que é interessante que você faça inscrição antes, né, para garantir, as vagas naturalmente são limitadas, mas a gente vai receber ali inscrições, né, até completar a capacidade máxima do lugar. Domingos de Moraes, 1100, do lado do metrô Vila Mariana, perto da Avenida Paulista, quem quer um pouco mais distante ou quem quer do interior de São Paulo. Então, super acessível. Você está convidado a conhecer. O Alex vai estar lá, você vai conhecer o Alex pessoalmente, né? Outros tantos entrevistados que já passaram por aqui também estarão lá, então será uma oportunidade muito rica de você estar conosco. Uma pena, Alex, que o nosso tempo já estamos indo para o final aqui, né? Eu acho que fica aí o convite para você voltar e depois contar sobre o piloto e a próxima fase do R12, porque eu tenho certeza que muitas pessoas que nos ouviram aqui vão querer acompanhar, vão querer investir, né? Porque isso é um negócio, a gente costuma dizer lá no R12, que é um negócio do reino. Sim. Né? É uma tecnologia redentiva para transformar e resgatar essas vidas para Jesus, né? Através aí do mercado de trabalho, do empreendedorismo e da tecnologia. Falamos bastante conteúdo aqui. Para terminar,
vamos falar de livros. Livros e filmes também são conteúdos ricos que ajudam a mudar o mindset, né? Aliás, você comentou lá das novelas, etc e tal, e eu queria te perguntar para você recomendar aqui, né, qual que é o livro que marcou a sua vida, o filme, ou a série, para que as pessoas pensem empreendedorismo de uma forma diferente. Olha, tem um livro que está aqui bem, né, próximo a mim, eu acho que inclusive busquei mais a relevância dele depois de encontrar o Eduardo, que é o Mito do Empreendedor, um livro bacana, acho que é a Bíblia, né? Sem dúvida, o Mito do Empreendedor, Michael Gerber, é uma referência mesmo para quem quer empreender. Demais, Precisa muitas ler. histórias que a Sem gente dúvida. consegue, quando está começando a empreender, consegue se enxergar de fato qual é o nosso papel, quais são as skills que a gente precisa desenvolver, talvez para ser um empreendedor mais completo, né? E a questão do filme, olha, eu vi um filme mais atrelado à família, né? Então, talvez eu fosse recomendar a família, nosso bem mais precioso. Sem dúvida. O Quarto de Guerra. Não sei, provavelmente como Sem dúvida, audiência cristã, em sua maioria, todo mundo já deve ter visto. Mas... Quem não viu, aí fica eu não tinha visto durante esse tempo inteiro. E aí fui é inspirador o filme. É inspirador. Fui entender Sem dúvida. a importância que a mensagem dela traz para melhorar o nosso ambiente familiar, buscando auxílio em Deus, né? Muito bom. Oração. Alex, muito obrigado pelo seu tempo aqui e vamos fechar com eu quero saber, né, qual é o sonho grande do Alex Henry. Conta pra gente, Alex. Formar vários pequenos Alex Henrys, a gente não tem noção da ideia transformadora de uma pessoa, né? A gente sempre quer fazer um trabalho e ficar olhando as pessoas nos nossos braços, no nosso rol, e na verdade a transformação às vezes vem do jeito que a gente menos espera. Uma pessoa transformada, evangelizada, pode... É uma família, né? E às vezes é uma... Você sabe, Alex, só para reforçar esse teu sonho, né? Através da minha conversão, né, meus pais e meus irmãos aceitaram Jesus, tiveram seus futuros completamente alterados de forma positiva, e todos os familiares dos meus pais, das minhas mães, da minha mãe, a partir da minha conversão, foram alcançados por Jesus, né? Então temos uma missão fora as grande. outras pessoas que te ouvem, as Sem pessoas dúvida. que têm contato com você. Então tem acho que é isso. Aqui no Tela a gente fala bastante sobre isso, né? Tem uma vida intencional. E hoje você tem uma rica oportunidade de realmente fazer essa intenção se tangibilizar no apoio ao R12, né, a participação lá do evento de inteligência artificial. Não deixe passar essa oportunidade. Tenho certeza que Deus está colocando no seu coração uma inquietação santa, boa, né, de investir, quer seja o seu tempo, quer seja o dinheiro dele, né? Porque aqui no Tela a gente fala bastante sobre mordomia, né? E mordomia é entender que o dinheiro, os recursos é do próprio Deus, né? E hoje você tem esse desafio. Como é que você vai usar isso para transformar e para ajudar no sonho do Alex aí? Ele jogou a bola para vocês, né? Para ajudar com que o sonho do Alex se transforme em realidade. Transformar, né, e impactar vários Alex Henry. Alex, muito obrigado. Muito obrigado. Que você tenha muito sucesso no R12 e em tudo aquilo que você participa, porque a gente fala aqui que sucesso é muito mais do que lucro financeiro. É sobre impactar vidas e glorificar a Deus. A igreja está passando por uma revolução. Cada vez mais países vão dizer não para missionários que queiram um visto para ir pregar o evangelho, mas vão dizer sim para pessoas que estão indo lá fomentar e criar oportunidades de negócio e trabalho locais. Isto é nova maneira de evangelizar. Prosperidade e riqueza é uma bênção, mas não como um fim em si mesmo, mas como um meio para fazer o nome do Senhor conhecido, enriquecer a muitos e transformar vidas. Esse é o alvo final de Deus nos ensinar a mordomia. O reino de Deus é movido por missões de pessoas que Deus abençoou e que me motivou a dar. Coloque uma parte no investimento no mercado financeiro, mas também outras parcelas no social, geração de renda e de emprego. O Instituto Tela
quer desenvolver em você empreendedorismo em prol do reino de Deus. Quando você faz isso, você é que vai ganhar. Esse podcast é editado por Media Power, uma produção do Tela Educação. Oferecimento eCrown Full Commerce e Service. Transforme sua ideia em startup no Sparks, Bluefields Aceleradora.